Vamos meditar na palavra do Senhor, queridos? Queria que você fechasse os teus olhos e estendesse as tuas mãos para cá. Vamos orar pelo Bruno? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nessa noite o teu filho, ó Pai, está com a incumbência mais importante da reunião. Momento de trazer a tua palavra, a ministração aos nossos corações, ó Deus. A palavra do jeito que ela é. E eu quero pedir a Deus que o Senhor use o teu filho, que não seja ele, mas o Senhor fale através da boca do teu servo, ó Pai. Que toda dor, que toda ansiedade, que toda preocupação, ó Deus, saia em nome de Jesus, mas que o Senhor use o teu filho de forma especial. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? Hoje é uma noite especial, uma noite de culto de ceia, né? E eu gosto bastante dessa temática. Já falei, eu acho várias vezes aqui, eu acho que toda vez que eu prego sobre ceia, eu sempre falo isso. Então, porque eu gosto bastante disso. E eu gostaria de orar com vocês. Feche seus olhos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Deus. Te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso. O Senhor é um Deus misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento que nós iremos meditar na Tua Palavra, Pai, que o Senhor possa vir falando ao coração da Tua igreja, aquilo que o Senhor falou comigo ontem, Pai, e que, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui diferentes e transformados de como nós entramos, Pai. A Tua Palavra tem esse objetivo de transformar os nossos corações, transformar a nossa vida, Pai, transformar a nossa mente. Então, que nesse momento, que nesse culto, Teu Espírito Santo possa fazer isso na vida de cada um que está aqui, Pai. É nisso que eu oro, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E aí, toda vez que eu falo sobre a ceia do Senhor, qual é o objetivo? Se eu for perguntar, qual é o objetivo, Bruno? Para que serve a ceia? Para que serve a ceia? A ceia serve como para que a gente possa relembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Relembrar. Então, toda vez que a gente se junta para poder comer do pão e tomar do cálice, é para a gente relembrar aquilo que Jesus fez na cruz. E aí você pode me perguntar, Bruno, mas por que a gente tem que relembrar? Porque senão a gente esquece. Se nós não fizermos isso, a gente esquece. Aí você fala, Bruno, como assim? Eu não vou esquecer. Eu jamais esqueceria o sacrifício de Jesus que Jesus fez na cruz. Mas às vezes a gente esquece, e a gente vai falar um pouco sobre isso durante a mensagem. Mas o objetivo da ceia é exatamente para isso. E a gente vê alguns exemplos na Bíblia, que Deus ele coloca para que o povo de Israel ele possa se lembrar de algumas coisas que aconteceu. Por exemplo, quando a gente olha em Deuteronômio tem uma parte que Deus ele pega e fala para que os pais ensinem os seus filhos no caminho que devem andar. Então, todos os dias você pega, ele fala, senta com seu filho e conversa antes de dormir, ao acordar, andando, escreve no mural das portas, faz isso, faz aquilo, fale sobre a lei, fale para ele, converse, explique, fale, todos os dias. E aí a gente vê, por exemplo, quando Deus ele pega e tira Israel do Egito e para levar para a terra prometida, no deserto ele pega e dá algumas festas para que o povo de Israel pudesse se lembrar daquilo que Deus tinha acabado de fazer. Então ele pega e institui várias festas, e uma das festas que é mais importante, e até hoje é comemorado lá, e nós também comemoramos, que é a Páscoa. O que é a Páscoa? É relembrando aquilo que Deus fez, tirando com mão forte o povo de Israel, o povo hebreu de lá para levar a terra prometida. Então, todos os anos, o povo de Israel comemora essa festa para o quê? Relembrar. Então, Deus ele falou assim, como estatuto perpétuo. Então, para sempre, todos os anos vocês fazem essa festa. Todos os anos vocês relembrem tudo isso que eu fiz para vocês. E aí, vindo para o Novo Testamento, Jesus, e eu gosto muito dessa palavra, Jesus ele ressignifica todas as coisas. E em Jesus a Páscoa também foi ressignificada. A Páscoa hoje em dia nós não comemoramos e nós não relembramos aquilo que Deus fez para o povo hebreu, para os judeus. Nós comemoramos e relembramos aquilo que Jesus fez na cruz para nos salvar.
Então, para o povo hebreu, foi a libertação da escravidão do Egito. Para nós, é a libertação do pecado. Amém? Então, todos os anos, a gente comemora a Páscoa e relembrando esse sacrifício de Jesus na cruz. E também a ceia faz parte disso, para que a gente possa relembrar desse sacrifício, para que a gente possa ter sempre em mente aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então, é sempre bom e é sempre importante nós termos isso em mente, que a ceia do Senhor é para que a gente se lembre, porque se nós não nos lembrarmos, a gente se esquece. Se a gente não ficar relembrando, a gente se esquece. Aí você fala, Bruno, mas qual é a constância? De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer? A maioria das igrejas fazem uma vez por mês. A nossa igreja faz uma vez por mês, a gente participa do pão, come do pão, toma do cálice uma vez por mês. Mas não tem um tempo certo, um dia certo. Nós poderíamos fazer todos os dias, todos os cultos, nós poderíamos participar. Porque o apóstolo Paulo diz, todas as vezes que vocês fizerem. Então, todas as vezes, é todas as vezes, não tem um tempo certo. Qualquer dia, qualquer tempo, se nós resolvermos fazer, se o pastor resolver fazer todos os cultos, nós podemos fazer todos os cultos, porque isso serve para nós lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Então, abre a sua Bíblia aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Se a ceia do Senhor é para que a gente possa se lembrar, relembrar, nesse texto aqui tem algumas coisas importantes que nós precisamos relembrar toda vez que a gente se assentar à mesa e for participar do pão, comer do pão e tomar o cálice. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Todos acharam, amém? Diz assim, ó, entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Esse texto aqui é bastante conhecido e vários pastores, toda vez que vai pregar sobre a ceia do Senhor, eles usam esse texto, porque esse texto aqui é bastante completo e fala sobre a ceia, como era a ceia naquela época, o que eles faziam. E nessa igreja aqui, a igreja de Corinto, a gente consegue perceber, sempre na primeira e na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que essa igreja tinha vários problemas. Ela tinha vários problemas, divisões dentro delas, e também tinha muitos dons, né? A gente vê no capítulo aqui 12, se a gente conseguir continuar seguindo aqui, capítulo 12, 13, o apóstolo Paulo vai falando que naquela igreja existiam muitos dons.
existia muitos dons, mas também existia muita briga, discussões, divergências. Era uma coisa de louco ali dentro daquela igreja. E o apóstolo Paulo escreve essa carta, essas duas cartas, tentando corrigir algumas coisas e tentando ensinar algumas outras coisas, para que aquele povo pudesse entender um pouco de fato o que realmente significa a ceia do Senhor, o que de fato significa ser um cristão. E a primeira coisa que a gente consegue ver nesse texto aqui, lá no versículo 17, ele diz assim, ó: entretanto, nisso que vou lhe dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então a primeira coisa que a gente precisa relembrar e lembrar, que quando a gente participa da mesa do Senhor, quando a gente participa da ceia do Senhor, não é para qualquer um. Quando Jesus ele estava prestes a morrer, ele chamou os 12, se sentaram todos juntos na mesa, e ali Jesus ele fez a ceia. Ele partiu o pão e tomou do cálice. Então nós percebemos que a ceia do Senhor não é para qualquer um. A ceia do Senhor não é para a igreja que há divisões. Mesmo que o apóstolo Paulo fale que dentro dessas divisões, e ele fala aqui no versículo 18, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Aí o 19 ele fala, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. As divergências as divergências e as divisões dentro da igreja, naquele momento e em todo momento, é sempre ruim, é sempre um problema. Mas para o apóstolo Paulo, essas divergências e essas divisões surtiram um efeito, apontavam algo que é importante, que a igreja e a ceia do Senhor não é para qualquer um, são para os aprovados. Aí você fala, Bruno, então tá bom, então o pastor sabe que eu sou aprovado e eu posso participar da ceia. Não. Quem sabe quem são os aprovados é o próprio Deus. É o próprio Deus que aprova as nossas atitudes. No restante do texto, o apóstolo Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Então quando a gente for sentar e participar da mesa, e comer do pão, e tomar o cálice, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, e vermos se de fato nós somos aprovados por Deus. Se de fato as nossas atitudes são aprovadas por Deus. Se de fato a nossa forma de falar são aprovadas por Deus. Se de fato a forma que a gente pensa é de fato aprovado por Deus. Examine-se o homem a si mesmo. A ceia do Senhor não é para qualquer um. São para os aprovados. Para aqueles que realmente conseguem, para aqueles que Deus olha e fala assim, realmente o Júnior ele é um aprovado, ele pode sim se assentar à mesa e participar do corpo de Cristo. Todos entenderam? Amém? Versículo 20, ele diz assim, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. A segunda coisa que eu consigo ver aqui, que a gente precisa relembrar toda vez que a gente for se assentar à mesa, é que no versículo 20 ele diz, no versículo 21, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Na igreja do Senhor e na ceia do Senhor, na mesa do Senhor, não pode haver individualidade. Deve haver unidade. Amém? Se na igreja do Senhor existe algumas divisões, existe algumas divergências, e dentro dessas divisões e divergências Deus consegue ver quem são os aprovados, dentro desses aprovados não pode haver individualidade, tem que haver unidade. O corpo de Cristo é uma unidade. E o apóstolo Paulo vai falar várias vezes sobre isso em várias cartas, que no corpo de Cristo nós somos um corpo com vários membros. Nós somos um só. Tem um pastor que uma vez que eu ouvi uma mensagem dele, que o tema da série de mensagem dele era um nós. Um nós. São um, todos juntos. Nós, todos juntos, somos um em Jesus Cristo. No corpo de Cristo não pode haver
unidade. Não pode haver individualidade, mas unidade. E aí você olha para mim e fala assim, Bruno, mas a salvação ela é individual. Realmente, a salvação é individual. Eu, com a minha atitude, com a minha forma de viver, eu não posso levar a Mariana comigo para o céu se ela não tomar a decisão e viver de fato aquilo que Jesus pede. A salvação é individual. Mas o caminho que nós traçamos, a partir do momento que nós reconhecemos ou aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é um caminho de unidade, é um caminho de comunhão, é um caminho de abraços, é um caminho onde nós conseguimos andar não sozinhos, mas todos juntos. Na ceia do Senhor nós conseguimos ver isso. Na ceia do Senhor não existe individualidade, mas existe unidade. Por isso que quando o pastor ele vai servir a ceia, ele pega e fala o quê? Então todos juntos comemos do pão, todos juntos tomamos do cálice, porque nós somos um só em Jesus Cristo. Amém? Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Terceira coisa que a gente consegue ver nesse texto, que a gente precisa relembrar toda vez que nós formos assentarmos na mesa do Senhor e participar do pão, comer do pão e tomar o cálice, é que o versículo 23 diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Na ceia do Senhor nós só podemos dar aquilo que nós já recebemos. Então eu só posso amar a cada um que está aqui, porque um dia Jesus Cristo me amou. Eu só posso um dia abraçar alguém, porque um dia Jesus Cristo me abraçou. Eu só posso estender a mão para alguém, porque um dia Jesus Cristo estendeu a sua mão para mim e me tirou do lamaçal do pecado. Eu só posso oferecer, ser misericordioso e ser, como é a palavra? Me compadecer da situação do meu irmão, porque um dia Jesus Cristo, Ele se compadeceu da minha situação pecaminosa e morreu para me salvar. Eu só posso dar aquilo que eu recebi. O que é que você tem recebido do Senhor? Uma vez eu preguei aqui na igreja sobre a mesa do Senhor, e eu disse que na mesa do Senhor, Deus disponibiliza várias e várias coisas. Então, na mesa do Senhor, a salvação, a cura, a libertação, a transformação de vida, há tantas e tantas coisas na mesa do Senhor, e aí a gente se assenta e pega tudo, come tudo, participa de tudo aquilo. E aí o que eu faço com tudo aquilo que eu peguei? Bruno, eu guardo para mim. Como assim? Como que eu vou dar isso para o outro? Eu preciso disso. Como que eu vou dar isso para o outro? Na ceia do Senhor, o versículo 23 diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Às vezes, a gente recebe o amor de Deus e não dá o amor de Deus para o nosso irmão. Às vezes a gente olha a pessoa, o nosso irmão, passando por dificuldades, necessidades, chorando, triste, e a gente não se compadece dele da mesma forma como Cristo se compadeceu conosco. Tem um texto que Jesus ele pega e fala assim, que, agora eu não vou lembrar exatamente, mas ele fala que bem-aventurados, né, são aqueles que cuidaram de mim quando eu precisava, quando eu estava nu, me deram roupa, quando eu estava com fome, me alimentaram, quando fizeram aquilo outro. Aí eles olham para Jesus e falam assim: mas Senhor, quando que eu fiz isso? Quando vocês fizeram a todos os pequeninos, a todos os meus filhos, a todos aqueles que precisavam disso, quando vocês fizeram isso. Quando a gente participa da mesa do Senhor e consegue tudo aquilo, Deus nos dá tudo aquilo, o que nós estamos fazendo com essas coisas? Às vezes a gente não consegue amar o nosso próximo. Por que eu não posso amar o Júnior se Deus me amou?
Por que eu não posso me compadecer da situação que acontece com o Guilherme, se Deus se compadeceu comigo? Por que eu não posso estender a minha mão ao meu irmão, se um dia Jesus Cristo estendeu a sua mão para mim? Eu só posso dar aquilo que eu recebi. O que é que você tem recebido do Senhor? O que é que nós temos recebido do Senhor para que a gente possa ofertar, para que a gente possa dar, para que a gente possa oferecer ao nosso irmão? Porque tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós ouvimos aqui nos cultos, nos estudos e em tudo mais, tudo isso não é para ficar guardado em nós. Uma vez o pastor pregou que às vezes nós somos obesos espirituais. Mas eu acho que é isso que o senhor falou. Obesos espirituais, que a gente come e fica sentado e não faz nada. Não coloca aquilo em prática. Você só quer receber. E nunca quer oferecer. Nós não podemos ser assim. Nós temos que dar. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Eu recebo, eu dou. Eu recebo, eu dou. Eu recebo amor, eu dou amor. Eu recebo perdão, eu dou perdão. Eu recebi conforto, eu dou conforto. Eu recebi e eu dou. Eu recebi e eu dou. Amém? Versículo 28 diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E o versículo 31 diz: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Na ceia do Senhor, nós devemos nos examinar. Lembra do primeiro ponto que eu falei, que na ceia do Senhor só pode participar da mesa do Senhor aqueles que são aprovados por Deus? Às vezes, nós não entendemos exatamente o que é ser aprovado. Eu falei que o aprovado, ele se examina e vê se de fato as atitudes dele, aquilo que ele faz, realmente está de acordo com aquilo que Deus, aquilo que Jesus deixou para nós. Mas aí a gente olha para um personagem na Bíblia, Jó. Quantos conhecem aqui a história de Jó? Eu incentivo vocês a lerem a história de Jó. Nós, no primeiro capítulo ali, nos primeiros versículos, nós vemos algo importante falando sobre Jó. Que Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem falou isso de Jó? Deus. O próprio Deus olha para Jó e fala assim: esse homem ele é reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, ele era um homem aprovado por Deus. E aí, numa conversa que teve lá entre Deus e Satanás, ele pega e pede autorização para que Deus, para deixar que ele pudesse tocar nas coisas de Jó. E aí Deus fala assim: tá bom, vai lá e faz. Nisso, Jó ele perde tudo. Perde os filhos, perde os bens, perde tudo. E aí Deus ele só fala para ele: só não mata Jó. E ele fica doente, Jó fica doente, perde tudo. A vida de Jó vira de cabeça para baixo. E aí, se você for lendo e vai vendo o que vai acontecendo com Jó, ele, em nenhum momento, ele reclama com Deus. Ele quer saber o porquê que aquilo está acontecendo com ele. Porque, afinal de contas, eu sou um aprovado por Deus, não sou? Eu sou um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, antes dos meus filhos morrerem, quando eles se juntavam, eles estavam lá jantando, comendo. Se por um acaso eles estivessem em pecado, eu vou lá e sacrifico um animal para perdão dos pecados dele. Então, eu estou sempre à frente, eu penso nisso, faço aquilo, não faço nada de errado, eu faço tudo certo. Por que tudo isso acontece comigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ele quer saber, ele quer entender o porquê. Os aprovados por Deus, e aí no final do livro, ali nos últimos capítulos, Jó ele faz uma afirmação muito interessante, que ele pega e fala assim: antes eu só ouvia de ouvir falar, eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como assim, Bruno? Você acabou de dizer que ele era um aprovado por Deus. Como que ele não conhecia Deus? Nem sempre os aprovados por Deus são íntimos dele. Nem sempre os aprovados por Deus são íntimos dele. Porque você pode falar assim: Bruno,
eu faço tudo certinho. Eu vou no culto na quinta, venho na quinta às 7 horas para orar, depois eu fico direto para o culto. Aí eu vou no domingo de manhã na escola dominical, eu vou no domingo à noite. Se eu sou jovem, eu estou no culto dos jovens. Se eu sou adolescente, estou na reunião dos adolescentes. Faço isso, faço aquilo, dou meu dízimo, dou minha oferta. Se o pastor precisa de ajuda para fazer alguma coisa, eu estou aqui, faço. Estou aqui, Bruno, eu sou um homem reto, não minto, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Faço tudo certinho. Diante de Deus, troféu joinha para você, legal. Mas, e a sua intimidade com Ele? Jó falou, antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois que passou por um problemão, por várias coisas ruins, agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho intimidade com o Senhor. Hoje eu estava vendo no Twitter, e aí um cara lá, e isso, todo mundo sempre fala sobre isso, o cara lá pegou e falou assim, coloca um ateu dentro de um avião, e o avião está caindo para ver se ele não acredita em Deus rapidinho. Ele vai falar assim, Deus me ajuda, Deus me salva, Deus não sei o quê. Não é assim? Mas aí eu estava pensando e falei assim, imagina a situação que nós somos cristãos, amém? Todos aqui acreditam em Deus, amém? E aí a gente começa a passar por dificuldades e problemas. O que é que a gente faz? Vou buscar direto a Deus ou eu vou reclamar? Onde está a nossa fé? Colocando com esse ateu e nós cristãos, em momentos de dificuldades, onde é que a gente se agarra? A gente, muitas das vezes, nós, os aprovados por Deus, nós vamos, não, eu vou correr para cá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e em último lugar eu vou buscar a Deus. Os aprovados por Deus, às vezes não têm essa intimidade com Cristo. Mas para participar da ceia, nós temos que ter essa intimidade. Nós temos que conhecer a Deus, não por ouvir falar, mas que os nossos olhos o veem. Nós temos que ter essa intimidade a ponto de nos derramarmos e abrirmos os nossos corações para Ele nos momentos de dificuldades e de dores. Não como forma de reclamação, mas como forma de, Deus, eu preciso falar. Se eu preciso falar, eu vou falar com o Senhor. Então eu vou abrir o meu coração e vou colocar tudo isso que eu estou sentindo para o Senhor. Eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor conhece, mas eu preciso falar. Eu não posso ficar guardando isso para mim, eu preciso falar, eu vou falar com o Senhor. Na ceia do Senhor, nós temos que ser aqueles que têm intimidade com Deus, não só aprovados. Aprovados por Deus, com intimidade com Ele. Porque a aprovação dEle, muitas das vezes a gente acha que somos aprovados por fazer, por ser, e eu faço tudo certinho, não minto, não falo palavrão, não faço tal, não tenho vício nenhum, mas falta a intimidade, falta aquele olho no olho, falta sentar-se à mesa com Jesus, igual os discípulos, e poder partir e comer do pão junto com Jesus, olhar olho no olho com Jesus, e Jesus falar segredos ali para você, no seu secreto, sabe? No seu secreto, quando você entra no seu quarto, ajoelha e ora e fala com o seu Deus que ouve em secreto. Falta isso. Falta isso. Na ceia do Senhor nós lembramos que não são só os aprovados que podem se assentar à mesa, mas também aqueles que têm intimidade com o Senhor. Uma vez eu preguei aqui para os jovens que um texto em Marcos, e o tema da mensagem é para aqueles que creem. Para aqueles que creem. A ceia do Senhor é exatamente isso. Para aqueles que creem. Para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Para aqueles que são aprovados pelo Senhor. Para aqueles que abrem o coração e realmente falam tudo aquilo que está sentindo. E eu falei para eles, para os jovens, que se você de fato abrir o seu coração e falar exatamente, ser totalmente sincero com Deus, Ele com certeza vai ouvir a sua oração. Assim como Jó foi. Jó foi totalmente sincero e falava e queria entender de fato o que estava acontecendo e por que tudo aquilo estava acontecendo. Nós, quando nos assentamos à mesa do Senhor, nós temos que relembrar todas essas coisas. Relembrar que a ceia não é para todo mundo, mas é para os aprovados. Relembrar que na ceia não há individualidade, mas há unidade no corpo de Cristo. Que na ceia do Senhor nós temos que dar aquilo que nós recebemos e que não somente ser aprovado, mas ter intimidade com aquele que morreu na cruz para nos salvar.
Amém? Pode ficar de pé para a gente poder orar? Feche seus olhos. Gostaria que nesse momento, esse é um momento muito importante para você. Porque você pode estar olhando agora e pensando, fazendo exatamente aquilo que eu falei. Examinando o seu coração, examinando a sua vida. Falar assim, Bruno, eu acho que eu não sou um aprovado por Deus, não. Eu acho que eu tenho feito algumas coisas que desagradam a Deus. Tenho feito coisas que realmente Deus não está aprovando aquilo que eu tenho falado, pensado, da forma como eu tenho agido. Deus não tem me aprovado, não. Então esse é o momento de você se reconciliar com o seu Senhor. Realmente seja totalmente sincero com Ele. Nós na EBD a gente tem falado sempre para os jovens para que eles possam ser totalmente sinceros e deixar a hipocrisia de lado. Porque às vezes a gente abraça a hipocrisia e quer morrer com ela. A gente vai até o fim nessa hipocrisia. Hoje é noite de você largar a hipocrisia e realmente olhar dentro do seu coração e ver se de fato você está sendo aprovado por Deus ou não. Não, Bruno, eu tenho sido aprovado sim. Eu tenho feito tudo certinho, bonitinho, não falto, 100%, legal. E a sua intimidade com Ele? Realmente você conhece Deus só de ouvir falar, só aqui no púlpito, quando o pastor está pregando, dos louvores que nós cantamos, ou realmente você tem uma vida devocional com Ele, uma vida de intimidade com Ele, uma vida que realmente se entrega por completo a Ele? Não, Bruno, acho que não, acho que falta isso daí, falta mais empenho da minha parte em ter essa vida devocional, essa vida mais perto com Ele. Esse é o momento de você também realmente abrir o seu coração e falar para o Senhor aquilo que realmente você tem vivido. Como eu disse, deixa a hipocrisia de lado e realmente viva aquilo que, veja realmente aquilo que você está vivendo. Se você tem recebido do Senhor e não tem dado daquilo que o Senhor tem te oferecido, daquilo que o Senhor tem te dado, que você possa também rever isso e olhar dentro do seu coração, para que quando você se sentar à mesa do Senhor, o texto diz, recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que tudo aquilo que o Senhor tem entregado em suas mãos, que você possa oferecer e dar ao outro. Que você possa ser um instrumento de bênção na vida do outro. Que você possa ser um instrumento de bênçãos mesmo, para que possa transformar a vida do outro, através daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Se é um dom de cura, que você possa realmente curar os outros. Se é um dom de profecia, que você possa trazer a palavra que vai confortar, ou vai trazer realmente uma palavra de conserto para aquela pessoa. Se é o dom de ajudar, que você possa realmente ajudar o outro. Existem tantos e tantos dons na Bíblia dizendo daquilo que a gente tem que fazer, daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Pois recebi do Senhor aquilo que também lhes entreguei. Que nós possamos realmente ter isso em mente e entregar a tudo aquilo que a gente tem recebido do Senhor. E por último, que nós possamos, se você ainda não tem intimidade com Ele, esse é o momento certo. Não existe outro momento a não ser esse momento. Esse é o momento certo onde você pode realmente, Deus, eu preciso de intimidade com o Senhor. Eu preciso do Senhor. Vai orando e vai falando com Deus. Não precisa me esperar a orar. Você tem acesso a Ele direto. Você pode falar com Ele. Esse é o momento da ceia, onde Deus está sentado na mesa, esperando para que você possa se sentar com Ele e dali participar e comer e viver de tudo aquilo que Ele tem colocado à sua disposição. Nós vamos orar nesse momento e eu gostaria que você, que foi de uma forma ou outra impactado por essa palavra e tocado por ela,
eu gostaria de convidar você a tomar uma decisão diferente, sair do teu lugar e vir ao altar do Senhor. Queridos, é importantíssimo quando nós entendemos isso e fazemos da vida cristã uma vida real com Ele. Uma vida genuína com esse Senhor. Você pode vir à igreja, você pode, como o Bruno falou, você vir à igreja, você vir às reuniões, ser assíduo, mas não ter intimidade com Ele. Você pode ter vários aspectos da sua vida, mas lhe faltar algumas coisas. E se essa mensagem tocou no teu coração, sai do teu lugar, irmão. Vem ao altar do Senhor com esses irmãos. Se ajoelhe e fale: Deus, obrigado, porque o Senhor sempre me dá oportunidades de poder voltar atrás, de fazer as coisas conforme tem que serem feitas. Obrigado porque o teu amor está sempre pronto a atender os nossos corações. Eu vou te convidar pela última vez, sai do teu lugar, deixa aí o seu lugar, venha para o altar e deixe com que o Espírito Santo de Deus possa mover-se na sua vida de forma poderosa. Só você e Deus. Esquece que nós temos aí 150 pessoas. Esquece. É você e Deus. É você e o Altíssimo. É esse momento em que nós nos desligamos de tudo e voltamos o nosso coração ao Senhor. É aquele momento em que nós deixamos tudo para lá e falamos: eis a minha vida, eis o meu coração. Pai querido, estão aqui os meus irmãos, a minha irmã, minhas irmãs no teu altar. Ó Deus, buscando mais do Senhor, compreendendo os propósitos de uma forma profunda e real contigo, ó Deus. Pai, o que eles ouviram nessa noite é a palavra de Deus. O Bruno, ele pegou versículo por versículo, veio explanando e trazendo entendimento, clareza aos corações, falando da responsabilidade e da preocupação que cada um de nós devemos ter diante de Ti, ó Pai, nesse momento tão especial. Trazer à memória o Senhor, ó Pai, requer responsabilidade, requer vida, requer intimidade, requer entendimento. E eu quero te agradecer, ó Pai, porque esses irmãos que estão aqui foram alcançados pela Tua palavra. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles. Que o Senhor esteja nutrindo das menores às maiores necessidades. Daquilo, ó Deus, que impulsionaram eles a estarem aqui no altar do Senhor. Daquilo, ó Deus, que impulsionou eles, ó Deus, aonde foi movido para poder sair dos seus lugares e estarem aqui. Trata, cura, renova, faz de novo, solidifica a fé dos meus irmãos, ó Pai. Nós somos gratos por isso. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor sempre está de braços abertos para receber aquele que vai ao teu encontro. E esses irmãos vieram ao teu encontro, Senhor. E eu quero pedir a tua poderosa bênção. Eu quero pedir que o Senhor os guarde e os fortaleça nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.